Fala aí, trader, beleza? Cara, bem-vindo aí ao vídeo. Hoje eu vou falar sobre a chave para os lucros consistente no scalping utilizando as médias móveis, tá? Então, cara, hoje eu vou fazer aqui algumas operações ao vivo, enquanto eu desenvolvo um pouco mais sobre essa estratégia scalping nas médias. Vou te falar alguns pontos relevantes sobre essa estratégia, importantes, como que eu faço o nosso gatilho de entrada, e vou te mostrar também um pouco mais aqui sobre o meu setup e te explicar como que eu faço as minhas análises e o que eu penso durante as minhas operações, tá bom? Então, entrando aqui no gráfico, vou te apresentar aqui, é o meu gráfico de 1 minuto, onde eu utilizo duas médias móveis para poder identificar o meu gatilho de entrada. Eu vou desenvolver um pouco mais isso com vocês. Aqui do lado esquerdo eu tenho o meu gráfico de 15 minutos com apenas uma média móvel. Essa média móvel, ela me diz a tendência do gráfico. Então eu também vou desenvolver um pouco mais como que você faz para poder identificar essa tendência. E aqui embaixo é um quadro de ordens, onde eu vou acompanhando o resultado das operações. Vou posicionar aqui a minha entrada. Vou falar um pouco mais, cara, sobre a estratégia e sobre as estratégias que eu já operei, que eu já aprendi aí durante esses 5 anos operando na Bolsa de Valores. Cara, hoje eu posso falar que eu já operei praticamente todas as estratégias que você imaginar aí do day trade, né? Rompimento de topo, rompimento de fundo, abertura de mercado, análise técnica, candlesticks, indicadores feitos por famosos. Então, assim, eu já desenvolvi bastante conhecimento sobre indicadores, sobre essas estratégias. Porém, em um certo momento, cara, eu tava operando muita coisa, nada resolvia ali o problema dos meus ganhos, né? Sempre quebrava a banca. Então, isso acabou desmotivando e eu acabei pensando, cara, ou isso não funciona de fato, ou eu que estou ficando maluco e meu mindset tá ruim, não tô conseguindo acompanhar, não tô conseguindo fazer dar certo ali, funcionar, o problema deve ser eu. Até um momento, né, que eu conheci um tesoureiro profissional, ou seja, o tesoureiro é aquela pessoa que pega o dinheiro do banco e ele faz virar o dinheiro do banco. Então, quando você investe num banco e depois ele te paga alguns lucros, tem um tesoureiro que faz as operações dentro da Bolsa de Valores para poder multiplicar aquele valor. Eu com esse contato, a gente conversando, falando sobre as frustrações, que já não acreditava mais no mercado, porque nada dava certo. Teve um momento que eu não me esqueço nunca, que ele falou: Gustavo, a chave é as médias móveis. Aprenda mais sobre elas. Cara, ali assim foi a chave que virou. Comecei a estudar muito sobre as médias móveis, comprar cursos de estratégias das médias móveis, até que eu caí num treinamento de um gringo. Ele desenvolveu vários estudos falando sobre a média móvel do gráfico, né, de como funciona, as configurações, as teorias. E foi aí onde eu aprendi essa estratégia e essas médias móveis e acabei desenvolvendo aí essa estratégia, trazendo aqui para o Brasil para poder utilizar elas. Foi onde realmente assim destravou a minha mentalidade, onde eu consegui ter ganhos e ficar consistente durante esse tempo. E eu vou te explicar um pouco mais sobre essa estratégia e o porquê que ela funciona. Então, assim, o primeiro ponto que eu sempre falo sobre as médias móveis, o porquê é importante as médias móveis, o porquê que é indispensável você saber utilizar bem essas médias móveis e configurar elas. O primeiro ponto que eu sempre gosto de falar é o ruído do mercado. O que é o ruído do mercado? São movimentos que acontece no mercado que não te ajuda, que não é fácil fazer as operações, tomando um stop por causa desses movimentos, se você não souber identificar e não tiver uma estratégia muito bem alinhada. Então aqui no início do dia, como você pode ver, nós temos a abertura, o gráfico sobe, aí ele cai, aí ele sobe de novo. Aqui eu tenho certeza que muita gente já comprou, né? Fez compra, aí o gráfico volta, aí se desespera, o gráfico sobe de novo e todo mundo compra de novo aqui nessa região ali, porque rompeu o topo ali do topo anterior, né? Então, assim, esse tipo de ruído que acontece durante o dia, as médias móveis, ela é ótima para poder filtrar isso, porque você pode ver que o movimento ele está totalmente fora das médias móveis, e eu vou explicar isso na parte que eu falo do gatilho de entrada, e você vai entender por que esse movimento está fora e por que eu não faço operações aqui. E o outro tópico, então, depois de tirar o ruído do mercado, e é muito importante você utilizar as médias móveis para isso, a gente entra também na tendência,
que todo vídeo que eu faço tem que ter falando sobre a tendência, porque hoje, na minha opinião, é o melhor indicador que vai te mostrar a tendência do gráfico é a média móvel. É um indicador assim muito limpo de se ver, muito fácil de analisar a tendência do gráfico, né? Eu utilizo sempre um gráfico de âncora para poder verificar, que é o meu gráfico maior, que seria o de 15 minutos, que ele está aqui do meu lado esquerdo. E nele eu utilizo apenas uma média móvel. Como que eu faço para poder identificar essa tendência utilizando essa média móvel? Ó, pegou aqui a nossa entrada, tá? Seguindo aí o nosso setup scalper nas médias, e agora é só esperar. Lembrando que o nosso stop é de 100 pontos e o nosso alvo é de 3 pontos, criando aí um gerenciamento de 3 para 1. Então, como eu estava falando, aqui do lado esquerdo, no gráfico de 15 minutos, nós temos uma média móvel apenas. E qual que é a minha análise para poder identificar se a tendência ela é de baixa ou ela é de alta? Cara, simplesmente o preço agora, ele está acima ou está abaixo da minha média móvel? Aqui no momento ele está abaixo. Então, eu acredito que a tendência é de baixa e eu vou fazer operações de venda no gráfico de 1 minuto. Então, é dessa forma que eu identifico a minha tendência. Outras formas de identificar tendência, né, mas não é o indicado nessa estratégia. Nós temos aqui no gráfico de 1 minuto duas médias móveis, a rápida e a lenta. A branca é a rápida, a amarela é a lenta. E se a branca está por baixo da amarela, significa que 1 minuto também está em tendência de baixa. Essa é a nossa segunda confirmação da nossa estratégia. Então, 15 minutos está falando que a tendência é de baixa, 1 minuto está falando que a tendência é de baixa. O que eu quero fazer? Eu quero fazer minhas entradas no melhor local possível, que é o nosso gatilho de entrada, que é o que eu vou desenvolver mais agora com você, que é o que as pessoas mais me pedem, falando: Gustavo, fala sobre a entrada, fala sobre o gatilho, por que você faz a sua entrada ali perto das médias móveis, né? Por que não faz fora, quando rompe o fundo, quando rompe o topo? Então, é isso que eu vou desenvolver mais aqui com vocês. Cara, no final desse vídeo, eu também vou desenvolver um outro assunto que, assim, não tem nem como te explicar antes de entrar no tópico, de tão importante que é sobre as taxas de operações e também sobre os impostos cobrados, e que eu posso te falar assim com toda certeza que é 90% causador de pessoas quebrarem no day trade, tá? De traders aí perder a banca por conta disso. É um mal que eu não vejo muita gente falando, muita gente explicando, ensinando isso, como fazer para poder não quebrar a banca depois por conta das taxas. E eu te garanto que se hoje você não conseguiu ainda ser consistente, essas taxas têm um pouco ali a ver, e eu vou te explicar o porquê e como que você faz para poder burlar isso e não ter ali o seu ganho levado embora por conta dessas taxas e acabar saindo no prejuízo, tá? Então, no final do vídeo eu vou te falar como que essa estratégia te garante isso, que você consiga fechar positivo durante o mês mesmo com as taxas. Então, falando aqui sobre a entrada, então o primeiro critério eu analiso, como eu disse, a tendência do 15 minutos, e o critério da nossa entrada, ela é simples. O gráfico, como está fazendo tendência de baixa, eu quero ver o movimento completo de tendência, ou seja, uma perna de baixa. Eu quero ver ele fazendo uma perna de retração, para depois fazer um movimento completo. Essa região aqui é sempre a melhor região para se fazer qualquer tipo de operação. Esse movimento é na tendência de baixa, porém na tendência de alta, nós também temos o melhor movimento, e onde queremos fazer também a mesma operação, porque o nosso stop ele vai ficar fora da região de risco e o nosso alvo a gente vai aproveitar aí o máximo possível, seguindo a tendência do gráfico. Então, sem dúvida nenhuma, a melhor entrada ela é nesses pontos, no famoso pullback, né, que o pessoal fala, e por anos acreditavam que não dava para identificar esse pullback e fazer essas entradas. Pois é, aí estão as médias móveis e por que elas são tão poderosas, tá? Então eu utilizo ela como resistência. Eu estou entrando aqui nessa região porque é só por causa do movimento? Não, eu estou entrando porque está entre as médias móveis. As médias móveis, você tem que entender que ela não precisa te dar um ponto, um preço, é naquela ali. Não, cara, ela é uma região. Ela está passando a branca e a amarela, no meio delas ali é uma região das médias móveis. É um preço que acham justo fazer operações, e quanto mais pessoas entram em um valor seguindo a mesma estratégia, as mesmas entradas, mais chance do gráfico acontecer para aquela direção.
Então, por isso que é bom disseminar esse conhecimento para que mais pessoas façam esse mesmo tipo de operação. Muita gente me pergunta: ah, Gustavo, mas todo dia da entrada, todo dia essa estratégia funciona? Eu tenho dúvida se é só quando você está gravando. Eu vou puxar aqui para trás o dia anterior para você dar uma olhada, lembrando que eu estou entrando com 2 contratos. A 300 pontos aí a gente vai ganhar R$ 120, e se a gente perder, a gente perde apenas R$ 40. Então, cara, olha como que essa estratégia ela é poderosa, esse gerenciamento de 3 para 1. Eu estou arriscando 40 para ganhar 120. Eu não vejo muitas estratégias mostrando isso. Muita gente que está operando aí, mostrando no YouTube, fazendo treinamento, não fala sobre esse gerenciamento e o quão poderoso é essa estratégia, tá? Então, assim, se você ainda tem dúvidas, né? Se essa estratégia funciona todo dia, se todo dia tem entrada, então vamos puxar aqui no dia anterior para você ver e imaginar o quantas entradas você poderia ter feito, né? E ganhado aqui, ó. Quantas entradas elas te dá, tá? Então aqui provavelmente seria o stop. Aqui, cara, se você estivesse entrando a 2 contratos, né? A gente está falando de 120, 240, 260. Aqui você teria já ganhado esse valor, né? 120, 240, R$ 260. E para você tomar outro stop de R$ 40, cara, você vai ver que até você voltar isso para o negativo, você operar durante o dia, olha isso daqui que lindo, cara. Olha como o gráfico ele respeita essas regiões de suporte e de resistência aí que a gente consegue utilizar a nossa estratégia, tá? Você vai ver que durante o dia ele tem várias e várias entradas. Olha aqui. É óbvio que o stop ele acontece, né? Não existe uma estratégia 100% de assertividade, porém o nosso gerenciamento de 3 para 1, ele faz com que o nosso ganho, a nossa entrada quando dá certo, ela absorve o stop de quando dá errado. Então por isso que ela é poderosa, não é por causa da assertividade, ela não acerta 100%, ela acerta 80%, 70%, mas esse 70% que acerta, ele vai te dar lucro por conta do gerenciamento de risco. É a melhor estratégia que eu já operei e você vai ver vídeos meus aí de 2 anos atrás, 3 anos atrás, operando a mesma estratégia. Eu sigo com os mesmos indicadores até hoje. Lembra que eu te falei sobre as taxas, do porquê que 90% dos traders quebra é por conta das taxas? Eu vou desenvolver um pouco mais sobre esse assunto e te explicar o porquê que você não vai conseguir ser consistente com alguns tipos de estratégias por conta das taxas e como que essa estratégia scalper nas médias ela burla isso e consegue fazer com que você tenha ganhos mesmo assim. Cara, e se você quer ter liberdade financeira, se você quer ter liberdade geológica, né, poder trabalhar de qualquer lugar somente com o seu notebook, fazendo esse tipo de operações, você vê o quão é simples, o como é fácil você analisar essa estratégia, né? A gente identifica o gráfico de 15, depois a gente entra no 1 minuto, e você está vendo aí como que é feito aí meus pensamentos, como que eu faço as minhas entradas. Eu vou deixar aqui na descrição a minha página do meu treinamento, onde você pode entrar e ver lá na página os módulos que você vai aprender. Eu vou explicar melhor, passo a passo lá, como que você faz para poder aprender essa estratégia. Dentro desse treinamento eu vou destrinchar cada tópico mais a fundo, então eu vou pegar lá um módulo, vou falar só de tendência, vou te falar a configuração da média móvel, qual a média móvel melhor, se é a simples, se é a exponencial, se é a ponderada, qual configuração eu utilizo, vou te ensinar a colocar no gráfico, vou te mostrar 1 minuto como que a gente faz a entrada, quais são as médias móveis, qual é o melhor gatilho, por que que tem esse gatilho. Então assim, é um treinamento bem completo. E eu te garanto, cara, que ele é mais barato do que você imagina, tá? Pelo poder de aquisição que você tem de comprar esse curso, esse treinamento e entrar na bolsa de valores e já fazer o valor dele em 1 ou 2 operações, assim, é um valor super irrisório pelo conhecimento que você vai ter, porque assim, eu vou me aprofundar muito, tá? E sem dizer, cara, que eu vou te entregar um bônus lá dentro, nessa página de treinamento. Você vai ter a descrição desse bônus, que é uma nova modalidade, tá? É uma outra, não é nova na verdade, é uma outra modalidade que eu te garanto que se você olhar para essa estratégia, operar e você falar, cara, o day trade realmente não é para mim. Olha, não se preocupa que lá dentro eu vou te apresentar uma outra forma de você ganhar dinheiro na bolsa de valores, que também é muito consistente e é muito boa.
e que é totalmente diferente desse perfil do Day Trade. Então, assim, entra lá nessa página, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar, olhar os módulos, ver o valor que está lá e fazer a sua inscrição e garantir esse bônus também, tá bom? Então não se esquece de entrar, o link vai estar aqui embaixo na descrição e garanta lá a sua vaga para esse conhecimento que assim é surreal. Depois que você aprende a analisar essas médias móveis, o seu potencial no day trade ele evolui muito. Vou poder falar agora sobre as taxas do mercado e o porquê que você provavelmente perde dinheiro por conta dessas taxas e porque 90% dos traders quebra também por conta dessas taxas. Então, se você nunca operou e não sabe, eu vou te explicar, e você que já opera provavelmente já deve saber. Quando você faz uma conta na corretora e você baixa uma plataforma igual essa daqui, cada operação que você abre, você paga um valor por operação. E quando você também vai sacar o seu dinheiro, você também paga imposto para o governo, você paga imposto da corretora. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? É que imagina o seguinte, que uma estratégia que você tem de gerenciamento de risco de 1 para 1, tá? Ou seja, ou você ganha 1 ou você perde 1, no final das contas, quando você fecha o seu mês, na verdade você está perdendo 2, porque você você tomou o seu stop na sua estratégia e você pagou o imposto por conta dessa aqui, você pagou a taxa de operação. Então, cara, a maioria das estratégias que tem hoje no mercado, na verdade você tem 2 de stop para 1 de ganho. E você olhando isso, como que você acha que você vai ficar consistente com uma estratégia que tem 100 pontos de alvo, 100 pontos de stop, mas quando você perde, você também paga uma taxa por isso? Você não vai ficar consistente nunca. Nunca que você vai ficar consistente numa estratégia como essa. É por isso que essa estratégia Scalper nas médias, ela tem um gerenciamento de 3 para 1, te possibilitando esse ganho, e você pode ver quantas entradas aqui nesse outro dia você poderia ter feito. Então, é isso que te possibilita essa estratégia. Cara, quando você tem um gerenciamento de risco de 3 para 1, ou seja, quando você perde 1 e você paga mais 1 de taxa, você ainda fica com 1 positivo. Então, por isso que essa estratégia ela é tão poderosa, porque só basta você agora acreditar na probabilidade dela, que ela realmente funciona, e ir para cima, porque no final do mês, mesmo tendo os descontos que você vai pagar, você ainda assim vai ficar positivo. É por isso que essa estratégia ela funciona tão bem a longo prazo e ela vem se mantendo no mercado, e tem muita gente aí ganhando dinheiro e não te conta. Tem muita gente ganhando dinheiro te mostrando outras estratégias porque são corretores e eles ganham também quando você faz a sua operação. Essa taxa que você paga para corretora, adivinha só quem é que ganha? É esse pessoal que está te ensinando qualquer estratégia aí para poder fazer você fazer mais operações. Não se trata de você perder ou ganhar, se trata de você fazer operações lá dentro. Quanto mais você opera dentro da plataforma que eles corretor, mais dinheiro eles ganham também por conta dessas taxas. Então, assim, essa estratégia de 3 para 1 de gerenciamento de risco é o que vai fazer você ficar consistente, é o que vai fazer tirar essa pressão de você fazer operações toda hora de scalper, compra, vende, compra, vende, compra, vende. No final lá do mês, você tem uma pancada de imposto, uma pancada de taxas e acaba destruindo o patrimônio líquido ali que você construiu. Então, assim, se você quiser se aprofundar mais sobre essa estratégia, quiser aprender mais, se aprofundar na tendência, no gatilho, como que você utiliza ela no dia a dia, os seus pensamentos, então aperta no link aqui na descrição abaixo, tá? Que eu vou deixar, e vê lá os módulos que eu gravei. Eu deixei mais um vídeo explicando mais sobre o treinamento. Então, olha, você vai ter aula tal, você vai ter tantos módulos, o custo do treinamento é esse, e eu te garanto que é muito mais abaixo do que você está acostumado a ver por aí, e que não vale metade do conhecimento que eu vou te passar sobre as médias móveis. Então não deixa de entrar lá, se inscreve também no meu canal, aperte no curtir aí, e até o próximo vídeo.